essa relação, eles ferem essa relação com Deus. Mas Deus permanece fiel, Deus permanece empenhado em estabelecer representantes na terra, com o seu caráter, com a sua imagem e semelhança, para perpetuar e multiplicar e se estabelecerem na terra. Deus sempre desejou ter uma família. Deus sempre desejou relacionar. Tudo que Deus faz é em conselho. Isso é um princípio para todo cristão maduro. As decisões, Deus, quando cria o homem, Deus cria em conselho. Isso é um princípio. Então as nossas decisões, façamos em conselho. Não é por obrigação. Mas é porque entende que na multidão de conselho, a sabedoria, a gente é guardado. Deus tem prazer na relação. Um aspecto interessante que a gente falou esses dias, a respeito dos milagres de Jesus, né? Jesus, a gente não vê na palavra de Deus descrito, ao menos descrito, né? Jesus curou uma hérnia de disco. Jesus curou o rim de alguém. A gente não vê, mas a gente vê Jesus curando lepra, curando alguém da lepra. A gente vê Jesus curando do fluxo de sangue, de uma hemorragia. A gente vê Jesus curando da cegueira. Porque todos esses pecados impediam as pessoas de relacionar. Uma pessoa cega não é como hoje, que cada vez mais tenta se incluir, ou facilitar, ou dar acesso a essas pessoas, condições melhores, para que ela consiga se estabelecer de forma como as demais. Era tido como maldita, uma pessoa cega era tido como maldita. Uma pessoa leprosa, aí, obviamente, né, que a lepra é contagiosa, então essa pessoa não podia relacionar com os demais. Ela tinha que ficar segregada, isolada. Uma mulher, por exemplo, com fluxo de sangue, com hemorragia, era tida como maldição. Ela não poderia, ela era impura, não poderia estar perto das demais. Portanto, todos esses males que afligiam as pessoas, a Bíblia descreve que essas foram as curas que Jesus realizou diante desse tipo de doença, essas doenças que se apresentavam. Por que prioritariamente? Porque Jesus sempre propôs ou propunha o resgate, a redenção de uma relação. Então essas pessoas que estavam segregadas por conta dessas doenças, quando Jesus as cura, elas agora estão aptas novamente para participar e ter comunhão umas com as outras. Isso mostra o aspecto relacional de Deus. Precisamos entender que nós somos uma família redimida para ser redentiva, uma família de filhos de Deus, segundo o seu caráter, com a sua imagem, que estabelece a semelhança de Deus, estabelece aqui na terra a sua vontade. É sobre isso, a gente precisa sair desse aspecto divinizado e entender que toda a divindade de Jesus é para manifestar uma humanidade que redime as pessoas. Muitas vezes somos atraídos por essa divindade poderosa, como a gente falou ontem, né? Os judeus estavam pedindo milagrosos sinais. O judeu estava pedindo poder. E ele se manifestou de forma fraca. Ele vem confundir a maneira, a interpretação que temos a respeito do que é ser divino. Ele veio confundir, eles estavam esperando algo poderoso. Os judeus esperam sinais poderosos. E os gregos estão esperando sabedoria. Mas ele, para quem está pedindo poder, ele se faz fraco. E que para quem está pedindo sabedoria, ele se faz loucura. Ele se apresenta, coloca em contexto que parece loucura. Então, para quem pede poder, ele apresenta fraqueza. E quem está buscando sabedoria, ele apresenta um contexto que é loucura. Porque o evangelho é poder de Deus. Para tirar-nos na expectativa da terra de buscarmos poder, milagre, sinal, embora tudo isso seja atraente inicialmente. Mas o que o Senhor quer nos tornar, e está nos tornando, já fez isso por meio do Espírito, e agora está transformando a nossa mente, para nos fazer homens e mulheres, com o seu Espírito, carregados pelo seu Espírito, redimidos e redentivos. Amém. Você é um representante de Deus, aonde o Senhor colocou você. E isso é divino. Isso é divino. Você
dando a vida em favor do seu irmão, abrindo sua casa para receber gente que você não conhece e tratando quem não é como irmão. Tem nada mais profético do que isso. A gente não precisa esperar que as pessoas se tornem crentes para a gente chamar de irmão. Trata-o como irmão e ele vai se tornar um crente. Aleluia. Amém. É isso que Deus faz. Pois bem, em Gênesis está descrevendo essa, agora a partir do capítulo 12 até o capítulo 50 agora, Deus estabelecendo uma aliança, uma promessa para um homem, e a partir desse homem, a sua família toda, a sua descendência toda vai ser uma bênção. Um aspecto interessante de nós mencionarmos e enfatizarmos hoje aqui é que Deus não tem problema de engrandecer o nome de ninguém, desde que ele esteja nessa relação e agora seja dele. Tudo que o homem tenta fazer sozinho, engrandecer o seu nome, o homem tenta fazer de forma independente, isso é um problema para Deus. Por isso que ele interviu em Babel, ele interviu, né, na geração toda de Noé, ele interviu Lúcifer quando quis tornar grande o seu nome, subirei aos mais altos céus, acima dos céus estarei. Deus intervém. Então Deus intervém em toda relação independente que busca glória para si. Mas Deus se manifesta, Deus se doa, Deus derrama graça e favor, Deus engrandece o nome daqueles que reconhecem que a glória é dele, que dependem dele e que vivem uma vida compartilhada. Portanto, você em Cristo é bem-aventurado. Você em Cristo, em conselho, na comunidade dos irmãos, da família de Deus, corpo de Cristo, família de Deus, aí tem bênção derramada. É isso que acontece aqui em torno de Abraão. Então Abraão anda pela fé, ele anda com Deus. E agora a descendência de Abraão, ela começa a ser bem-aventurada. Então a gente vê Deus estabelecendo Abraão, depois levanta na sua descendência Isaac, e depois Jacó. São os três patriarcas, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aponta para a obra do Deus Pai, Deus Filho, e o tratamento, a transformação, a obra do Espírito Santo na nossa vida. Jacó levado para tratamento, depois Deus restaura, restitui, e agora Jacó estabelece 12 filhos aí, e um deles é José, um representante favorecido, que vai adiante lá para o Egito. Aqui, preciso mencionar e enfatizar agora, para onde que José foi enviado, ou melhor, né, que Deus carrega ele para lá, porque ele foi vendido, né, como escravo, mas Deus enviou ele para lá, para o Egito. Então, José foi à frente, Deus envia ele à frente. E agora houve uma grande fome na terra, e a sua família, os seus descendentes, a descendência de Abraão, de Isaac e Jacó, os irmãos de José, estavam então na terra e tem fome nessa terra. E todos agora descem ao Egito para ter alimento. Pois bem, quando vão para lá, encontra José, está governando o Egito, e aí nós lemos ontem, né, toda essa reconciliação linda, né, essa redenção, José perdoando seus irmãos, e o seu pai agora chega no Egito, e ali, isso é importante frisarmos e enfatizarmos agora, é nesse momento então que o povo de Israel vai para o Egito, e a gente vai ver que eles se perpetuam no Egito, e no Egito ali se cumpre a bênção que Deus prometeu para Abraão e para Isaac e Jacó. Multiplicarei a tua descendência, te abençoarei, tu serás fecundo. Aonde que acontece isso? No Egito. E eles crescem muito, e é justamente isso que vai incomodar Faraó. E aí a gente vai ver logo mais agora um tempo de escravidão, ok? Então, vamos finalizar aqui Gênesis, ok? Houve essa redenção, essa restituição também na vida de Jacó, na família de José, ok? E aí a gente já viu que José é um tipo de Cristo. Foi enviado à frente para salvar um povo. Faraó dá um nome para José, que significa aquele que salvará o mundo da fome. Então, tipifica Cristo, aquele que salvará o mundo. Pois bem, agora, capítulo 49, a gente viu Jacó, ontem no capítulo 48, ele abençoando os filhos de José, lembra disso? 2 filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o momento que Jacó, já na sua velhice, cego, ele dá a bênção
mas ele cruza os braços e coloca a mão direita sobre a cabeça do segundo filho e a mão esquerda na cabeça do primogênito. Mas não era assim. A direita deveria estar na cabeça do primogênito, pois a bênção é maior, e a esquerda sobre o segundo. Mas foi o momento que Jacó, então, percebendo uma direção do Espírito Santo, ele cruza os braços. Deus cruzou os braços. Isso diz respeito àquele que não merece, mas recebeu o favor. Jacó, em sua velhice, homem tratado por Deus, ele termina os seus dias percebendo coisas espirituais. Aqueles que são tratados por Deus, aqueles que caminham com Deus, aqueles que andam com Deus e permite ser forjado, mesmo que encontrem Labão na história, mesmo que sejam enganados, mas entendem que Deus provocou tudo aquilo para, ainda que em ambiente desfavorável, abençoar. Esses são tratados por Deus. E gente tratada por Deus continua percebendo o Espírito e não anda por vista, não anda por sentidos naturais. Que a graça de Deus seja derramada de forma abundante na nossa mente, no nosso espírito, e jogue luz. Está saindo a luz. Estamos tendo cada dia mais revelação da maneira que Deus trabalha, da maneira que Deus opera, que muitas vezes não vemos beleza alguma, como diz o profeta Isaías lá no capítulo 43, né? A gente olha, em 53, a gente olha para ele e a gente não vê beleza alguma. Tem lugar que Deus nos envia que não tem beleza alguma, e é até desprezível, mas aí nós não andamos por vista, não olhamos para isso e vemos Deus, como Jacó viu Deus. Ele viu Deus por trás de situação extremamente desfavorável. É isso aqui que é a resposta de pessoas maduras. Gente que segue Deus, que anda com Deus, somente quando as coisas estão bom, até o ímpio diz que crê, e quando as coisas estão acontecendo, ele que bom, né? Deus é bom. Até o ímpio consegue falar isso. Mas agora ver Deus em situação extremamente complexa, extremamente desconfortável, um caminho de contradição, isso só pessoas espirituais. É isso que Jacó, ao fim da sua vida, cego, mas ele está andando não por vista, mas pela fé. Amém? Isso é a obra do Espírito Santo em nós. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Pois bem, Jacó então abençoou os filhos de José, e eu acho interessante aqui, que esses dois filhos de José, Manassés e Efraim, Jacó diz assim: eles são meus, todos após eles são teus, José, mas hoje eu os incluo debaixo da minha bênção. Por quê? Porque esses eram filhos de José, mas como estava no Egito, ele casou no Egito, então esses filhos não eram descendência pura. Não podia ser feito esse tipo de aliança. Mas foi Deus que enviou José para lá. Não foi um pecado de José. Não foi José fazendo aliança com quem não deveria. Não, foi porque ele fora vendido como escravo, fora colocado no Egito, então ele estabelece sua família lá. Mas Deus agora está dizendo que a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó também está sobre a descendência de José. Por isso que Jacó agora ele adota, né, como se meus filhos, eles estão debaixo da minha bênção. Era Deus dizendo: a bênção que está sobre Abraão, Isaac e Jacó é a mesma bênção que está sobre os filhos de José também. Você é descendente de José. Nós éramos gentios. Cristo se uniu a nós, meu Deus do céu. Nós éramos gentios. E o José fez uma aliança conosco. E agora? O Senhor nos adotou como filhos. E a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó está sobre nós também. Mas nós somos misturadinho. Mas agora fomos filhos, feitos filhos de Deus. Filhos debaixo da mesma aliança e da mesma bênção. Aqueles que eram misturados não tinham a mesma bênção. Eram puros, mas nós somos purificados, santificados em Cristo Jesus. Portanto, essa bênção é a bênção completa. Você pode se apropriar disso. Eu tenho a bênção completa. A bênção completa. Não é uma parte, é a bênção completa. Pois bem, agora Jacó na sua velhice, então abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, cruza os braços, e agora ele reúne todos os outros filhos. Ele começa, ele adota, vamos dizer assim, os filhos de José, e agora ele chama todos os outros filhos, 12 filhos, e agora ele vai
dar a sua bênção. Capítulo 49. Capítulo 49 de Gênesis. Então Jacó chamou os seus filhos e disse: ajuntem-se para que eu lhes diga o que acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, seu pai. Algo importante a mencionar aqui, né? Os filhos de Jacó se reúnem, mas quem vai falar agora é o homem tratado por Deus. É aquele que tem autoridade, aquele que tem a bênção. É Israel que vai falar. É Israel que vai dar a bênção. É a autoridade que foi recebida. Ele reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, mas quem vai dar a bênção é Israel, aquele que recebeu da parte de Deus a bênção, aquele que teve seu nome mudado, aquele que é tratado, agora tem uma autoridade sobre a minha vida. Importante você reconhecer a autoridade que Deus deu a você. Ainda que você saiba que você e eu, nós éramos uns Jacó, tem um pouquinho de Jacó em cada um de nós. Ou tem um pouquinho de nós em cada um. Tem um pouquinho de nós dentro de nós, Jacó. Que a gente é porque a gente associa muito. Nossa, minha vida parece um José. Eu vou falar uma coisa. Hoje mesmo eu estava meditando nisso. A gente parece muito mais com Jacó do que com José. Tá? Aleluia. A bênção de José está sobre nós. Mas nós é Jacózinho. Né? Eu sou José, persegui, né? A gente é Jacó. Que a gente perseguiu também, daí a gente só encontrou um Labão, daí a gente está sendo perseguido também. A vida, é isso aí. Tá? Então, tanto é que não é José que tem que reconhecer, bater no peito e dizer eu sou José, é Jacó. Mas é outra pregação. Então, chega aqui agora, reúne os filhos para dar a bênção, porque ele está no fim dos dias. E agora ele vai abençoar os filhos. E agora, então, ele se apropria, né, e está respaldado dessa autoridade. Israel vai abençoar. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, seu pai. 3. Quem é o primeiro filho? Ruben, o primeiro filho de Jacó. O primogênito é Ruben. Você lembra de algum episódio que aconteceu com Ruben? O que aconteceu? Ruben, em determinado momento, ele dormiu com a madrasta, com a esposa de Jacó. Lembra-se disso? E o que Israel, o que Jacó falou naquela oportunidade? Nada, ficou em silêncio. Mas aconteceu algo? Aconteceu. Estava certo o que aconteceu? Não. Fica assim? Ficou assim, porque parece que ficou assim, porque Israel não falou nada. Mas tem momento certo de falar as coisas, porque o sábio discerne o tempo e o modo. Chegou o tempo agora de estabelecer uma sentença para isso. Às vezes a gente acha que aconteceu coisa na nossa vida, ou situações, não, mas a pessoa não vai falar nada. Interessante, né? Eu, por algumas vezes, vendo situações, eu perguntei pro meu pai, o pastor Eduardo, eu disse, pai, o senhor não vai fazer nada, olha o que está acontecendo. Vendo situações mesmo que eram, assim, evidentes, situação de inconsequência de pessoas, de rebeldia de pessoas. Eu disse, pai, o senhor está vendo e vai deixar isso acontecer? E eu lembro que eu era enfático nisso, na minha imaturidade, e eu estava certo no que estava pedindo, mas imaturo em relação ao tempo. Certo em relação ao modo, mas insensível em relação ao tempo. E eu chegava para ele e dizia, o senhor não vai fazer nada, o senhor precisa fazer alguma coisa. E aí ele dizia assim, espera, eu não sinto o amém do Senhor para fazer isso agora. Eu não sinto. Mas está evidente, precisa sentir alguma coisa. Precisa. Que eu estava analisando a situação friamente, mas ele estava dizendo, não, mas existe o tempo da correção, existe o tempo da sentença, existe o tempo também da bênção. Então muitas vezes a gente diz, nossa, mas o cenário, olha só, é evidente. Entra, e eu enfático, eu lembro de conflitos assim. Eu disse, mas olha só o que está acontecendo, essas situações complexas e que pessoas estavam erradas mesmo. Eu queria que o pai resolvesse, assim como alguém poderia dizer, né? E aí, pai Jacó,
Não viu o que Rubem fez? Tu vai deixar assim? Ah, entendi. Nessa igreja o pastor deixa isso acontecer. Nessa casa o pai deixa isso acontecer. Era aqui eu estava falando pro meu pai. Que eu era imaturo em relação ao tempo. O sábio discerne o tempo e o modo. Só que chega o tempo agora. Jacó sabia o que deveria ser feito. Mas agora chegou o tempo. O seu filho deitou com a sua esposa, com Bila. Subiu ao leito do seu pai. E agora chegou o tempo de abençoar. Assim como tem muitas coisas na nossa vida que a gente diz o seguinte: nossa, mas Deus não está vendo a injustiça que estão fazendo. Acalma. Terá o dia do tribunal de Cristo, em que todos serão julgados, cada um segundo as suas obras. A gente quer a justiça aqui na terra. A gente está dizendo: Deus, tu não está vendo? E Deus disse: calma. Calma. Mas Deus, tu não está vendo o que tu está fazendo comigo? Acalma. Tu não está vendo o outro errando? Acalma. Porque existe um tempo. Existe um tempo em que Deus define, Deus estabelece para repreender, para engrandecer também, para elogiar, para repreender. Existe um tempo. Então, enquanto as coisas não acontecem, permaneça crendo. Não se ressinta com o pai. Não se ressinta com Jacó. Porque chegou o tempo agora. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Rubem. Olha Jacó. Rubem. Você é meu primogênito, Rubem. Primeiro filho. Olha que linda essa expressão. A minha força. O primeiro fruto do meu vigor. Olha que lindo isso. Tu és as primícias. Outra versão vai dizer: tu és as primícias do meu vigor. Da minha maior força. Tive um filho. E é tu. Eu mais forte. Toda a minha energia, minha capacidade. É tu, Rubem. Tu és as primícias do meu vigor. Tu és superior em honra. Superior em poder. Olha o pai abençoando o filho, elogiando esse filho. Tu é impetuoso como as águas. Mas tem uma coisa, Rubem. Já não será superior. Eita. O primogênito tem a maior bênção? Sim ou não? Tinha direito à maior bênção? Sim ou não? Tinha. Então a maior bênção de todos esses filhos é de quem? Seria de quem? Rubem. Porque ele é o primogênito. E é isso que Jacó começa a falar. É o meu primogênito, a minha força, as primícias do meu vigor, superior. Tu é superior em honra. Porque o primeiro a sentar à mesa é tu, Rubem. Superior em honra. Superior em poder. Impetuoso como as águas. Mas já não será superior, Rubem. Olha a sentença agora. Porque Deus lembrou agora, Jacó lembrou. Porque você subiu a cama do seu pai. Você profanou o meu leito. Jacó lembrou daquilo que Rubem tinha feito. Deus estava aqui removendo aqui a bênção superior que estava sobre a vida de Rubem. Quando a gente fala sobre a descendência agora, né, de Jacó, de José, Jesus, ele é descendente dessa família abraâmica. Jesus é um descendente. Então, ele viria através de uma das tribos, certo? E essas tribos, cada um segundo esses filhos. Tem a tribo de Rubem, a tribo de Simeão, a tribo de Levi. Cada filho agora se estabelece e cresce na terra, ok? E Jesus vem de uma das descendências. Tanto é que ele é reconhecido pelos profetas como leão da tribo de Judá. E por que não Rubem, se Rubem é o primogênito? Porque aquele que profana a cama do pai perde o direito de ter o descendente messiânico enviado. Jesus, ele deveria ser o descendente da tribo de Rubem, o leão da tribo de Rubem, mas não foi assim. Ele é o leão da tribo de Judá. Rubem, pelo pecado dele, chegou o tempo
E agora Jacó lembrar. E toda a bênção maior, que haveria, a honra maior que haveria sobre a vida dele, Jacó disse: tu é impetuoso como as águas, mas já não será mais superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito o profanou. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são armas de violência. Está dando a bênção sobre os filhos e reconhecendo aquilo que Deus deu a cada um e a maneira que cada um procede também. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são armas de violência. Não entre no conselho deles, a minha pessoa, nem a minha dignidade participe da sua assembleia, porque na sua ira mataram homens e por diversão cortaram os tendões de bois. Lembra que foi Simeão e Levi que eles vingaram o estupro lá de Diná? Lembra-se disso? Jacó também lembrou. Lembra que Jacó disse: vocês estão querendo maldição para minha vida? Os povos todos da redondeza saberão disso e virão contra mim? Então eles eram, olha o que ele diz agora, Simeão e Levi, as suas espadas são armas de violência. Não entre no conselho deles a minha pessoa, nem a minha dignidade participe da sua assembleia, porque na sua ira mataram homens e por diversão cortaram os tendões de bois. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei em Jacó e os dispersarei em Israel. Uau! Porque a gente, pastor, mas não é a bênção. Mas Deus, quem é guiado pelo Espírito Santo, sabe passar uma espada que divide aquilo que é da alma e aquilo que é do Espírito. Sabe pontuar e dizer: eu quero te elogiar, meu filho, porque tu é bom nisso. No entanto, tenho contra ti isso. Quando o glorioso fala para as igrejas do Apocalipse, é exatamente a mesma coisa. Quero te elogiar, porque tu tem isso a teu favor. No entanto, tenho, porém, contra ti algumas coisas. Tu pesa a mão sobre os teus irmãos. A tua boca, a tua língua é rápida por fazer contendas, provocar contenda e discórdia entre os irmãos. Mas tenho, porém, a teu favor que tu é servo, que tu é disposto, que tu ajuda. No entanto, teu coração se apressa em se ressentir de uma palavra. Você está entendendo? Então nós somos filhos, e filhos têm aqui o pai tem elogios e repreensões. Nós, muitas vezes, não, mas é a bênção. Sim, Jacó está dando a sua bênção, mas está dando uma sentença também para que guarde a vida deles. E olha o que Jacó fala: que não entra a minha pessoa no seu conselho, porque o conselho de vocês é de fazer maldade, de vingança. Assim na nossa vida também. Então, às vezes, e é interessante, né? Quando, vamos lá, Deus começa a nos repreender por meio de quem? Baixa um anjo para nos repreender? Não, vai usar irmãos, sim ou não? Vai usar irmãos? Aí a gente se ressente, porque é muito órfão, né? E diz assim: nossa, mas olha tudo que eu fiz. Porque no guarda eu vou lá servir. Tá, mas ninguém está dizendo que isso é ruim. Quero te elogiar por isso. Tenho, porém, contra ti uma coisa: que quando alguém vai falar na tua vida, tu te ressente. Quando alguém vai falar na tua vida, tu vira as costas. Tenho, porém, contra ti que a tua língua se apressa em fazer fofoca e falar de irmão. Tenho, porém, contra ti que quando a temporada tá baixa, tu te ressente, fica contra tudo e contra todos. Tenho, porém, contra ti que tu és servo e escravo de Mamon. Tenho, porém, contra ti... Você tá entendendo? Então a gente precisa entender esse aspecto da filiação. Tudo aqui é um aspecto simbólico de ser filho. Irmãos, na vida com Deus, a gente precisa deixar de ser órfão. Porque agora a gente já tem um pai. A desculpa não é mais essa. Temos um pai. Amém. Porque senão a gente vai se escorar sempre numa bengala dizendo: pela falta do meu pai ou pelo excesso do meu pai, é por isso que eu sou assim. Tá bom, então o mundo também fala isso. Agora você tem um pai, por isso que Jesus apresenta Deus como um pai, Pai nosso que está nos céus. E agora, através das relações redentivas, teremos agora impresso uma identidade de pertencimento e seremos tratados como filhos. E o pai chega o dia que o pai elogia o filho e que repreende o filho. Então, elogios e repreensões fazem parte da vida cristã e do caminho da jornada cristã. Amém?
Então, quando você for elogiado, glória a Deus. Quando você for repreendido, sai da igreja, fala mal, amaldiçoa. Será que a gente permite Deus nos cuidar como um pai? Vamos permitir Deus ser o nosso pai? Vamos permitir Cristo, vamos permitir que Ele seja pai através das relações. Alguém dando limite para nós no que não tivemos. Alguém sinalizando inconsequências nossas como ninguém sinalizou. Alguém nos chamando a atenção quando ninguém antes nos chamou. Porque se faltou no mundo, vai sobrar na vida de Deus. Se faltou nos nossos parentes, vai sobrar na família de Deus. Portanto, é um conselho. Uma família que senta à mesa não para comer, mas para relacionar. Por isso que cada culto, cada celebração, cada comunhão, cada GC, estamos partindo o pão da vida compartilhada, da vida misturada e bebendo o cálice da justiça de Cristo. Amém? Judá, os seus irmãos o louvarão, versículo 8. A sua mão está sobre o pescoço dos seus inimigos. Olha, Judá. Os filhos do seu pai se curvarão diante de você, o leão da tribo de Judá. Judá é um filhote de leão. Olha a profecia aqui. Você vem subindo, filho meu, depois de ter comido a presa. Como um leão, ele se agacha e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele... Quem é a quem ele pertence? O cetro. Cetro é coisa de plebeu ou rei? Rei. O cetro não se apartará de Judá, porque Israel agora está emitindo uma sentença. Chegou a linhagem real, meu filho. Através de ti existe uma linhagem real agora. O cetro não se apartará de Judá. O que ele está dizendo? A partir de ti, uma descendência real. Os teus descendentes serão reis. O cetro estará na tua descendência, até que venha aquele a quem o cetro pertença. A autoridade, o cetro é a autoridade, foi dada a quem? Pertence a quem? Cristo. Por isso que ele se manifestou como descendente, o leão da tribo de Judá. E por que o leão? Judá é um filhote de leão. O leão da tribo de Judá. Leão, rei. É a face de rei. Aquele que governa. O cetro não se apartará de ti, da tua descendência. Nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. E a ele a obediência dos povos. Por quê? Porque todo olho verá e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Ele amarrará o jumento a uma videira, o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas, as vestes no sangue. Meu Deus do céu. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. O que é isso? A profecia. O sangue do Cordeiro. As vestes molhadas no sangue do Cordeiro. Os seus olhos serão mais escuros que o vinho, e os seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon, agora outro filho, vai circulando o nome dos filhos aí. Já foi Rúben, Simeão, Levi, Judá. Agora Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios, e as suas fronteiras se estenderão até Sidom. Isacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz sair de costas o seu cavaleiro. O Senhor, ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas ele o atacará nos calcanhares. A mesa de Asser será farta, ele providenciará manjares de rei.
Naftali, tu és uma gazela solta, que dá à luz lindos filhotes. José, chegou em José agora, é uma árvore frutífera à beira de uma fonte. Uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aleluia. Tá vendo como tipifica Cristo? No jardim, a árvore da vida era banhada por 4 rios. Tá vendo? José, um tipo de Cristo, é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. O seu arco, porém, permaneceu firme. Os seus braços continuam fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus do seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos no seio do seu ventre. As bênçãos do seu pai serão superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São estas as 12 tribos de Israel. E foi isso que o seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. 29. A seguir, Jacó deu-lhes essas instruções. Estou para ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita. É a caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã. Campo este que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para servir a sepultura. Ali foram sepultados Abraão, sua esposa Sara, e Isaque, a sua esposa Rebeca. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo... Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções aos seus filhos, Jacó deitou-se, expirou, morreu e foi reunido a seu povo. Capítulo 50, o último capítulo de Gênesis. José atirou-se sobre o seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam a seu serviço que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Levaram 40 dias completos, pois este era o tempo para o embalsamamento. Os egípcios choraram a sua morte durante 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com o favor de vocês, falem a faraó por mim. Digam-lhe que o meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peço-lhe que me permita partir e sepultar o meu pai, e logo depois voltarei. O faraó respondeu: vá e faça o sepultamento do seu pai como este fez jurar. Então José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. Além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa do seu pai. Somente as suas crianças, as suas ovelhas e os seus bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, do outro lado do Jordão, lamentaram em alta voz, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar do outro lado do Jordão foi chamado Abel-Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes tinha ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, campo que Abraão tinha comprado de Efron, o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar o seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que o pai deles havia morrido, disseram:
É interessante, né? Que a culpa, a condenação, a acusação, a consciência fica lá. Satanás sempre quer lembrar da culpa. José já tinha perdoado os irmãos por eles o terem vendido? Sim ou não? Sim. Mano, eu só tô vendo duas câmeras abertas aqui. Será que tem mais gente com câmera aberta aqui? Eu tô vendo o Leonardo e o Vinícius. Eu não consigo. Não atualiza, será, né? Eu gosto de ver. Ó, a Juliana, eu vi agora, a André, agora todo mundo aqui. Está saindo a luz, aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. É bom, eu consigo ver vocês também e falar aqui com vocês. Obrigado. Vendo os irmãos de José, que o pai deles havia morrido, disseram: José guardou rancor contra nós. Porque o pai morreu, eles pensaram: José guardou rancor, esperou o pai morrer e agora vai nos matar. Vai se vingar. Sabe, acusação e condenação, né? Se José guardou rancor contra nós, certamente retribuirá todo o mal que lhe causamos. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o crime dos servos do Deus teu pai. Quando ouviu o que lhes falaram, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: olha que lindo isso. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Ele estava esperando condenação, né? Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Uau! Vocês planejaram maldição contra a minha vida, mas Deus transformou a maldição em bênção. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família do seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Ele fez exatamente o que Jacó fez com Efraim e Manassés, José fez com os filhos de Efraim. Então José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Por que ele estava falando isso? Eles estavam no Egito. E ele está falando que Deus os tiraria dali e os levaria a Canaã. Fixado isso? Ok? José fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento dizendo-lhes: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Depois de embalsamado, foi colocado em um caixão no Egito. Gênesis começa. Olha o plano completo, final. Gênesis começa no princípio e termina num caixão. Gênesis começa no princípio, no início, e finaliza. É um plano completo, finalizado. Gênesis é um resumo. É o alfa ou o ômega, o princípio e o fim. Por isso que inicia no princípio, no alfa e termina num caixão. Amém? A palavra de Deus é perfeita. Gênesis é o resumo de tudo. Então é o início e o fim. Aleluia. Mas a história do povo de Deus continua. Amém? Então vamos lá. O povo de Deus agora está... Abraão, a sua descendência, José, através de José, estão todos no Egito. Era o lugar que Deus tinha prometido para eles? Não. Mas eles foram para lá, porque José estava lá, e porque tinha fome na terra, encontraram José, que redimiu e salvou, e perpetuou a sua descendência, e o salvou da fome que havia sobre o mundo. Amém? Amém. Agora,
quem estava lá, falamos sobre isso ontem, era José, e tinha o favor de Faraó. Então tinha uma bênção sobre José e sobre Faraó. Pois bem, durante a vida de José e deste Faraó, o povo então logrou mercê, favor, foi favorecido. Só que foi trocando de Faraó. Lembra que eu falei sobre Faraó era um título como se fosse de um presidente? Lembra-se disso? Acontece que Jacó morreu e José morreu. Agora ficam os irmãos. E a gente vai ver que o Faraó também foram trocando. E o que acontece é que a bênção de Deus, que Deus tinha prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó, de fazer multiplicar a descendência, fazer crescer, ela se concretiza, ela se manifesta, ela se traduz no Egito. Olha o que está escrito em Gênesis, em Êxodo agora, capítulo 1. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, estava no Egito. Ora, morreram José. José morreu. Jacó já tinha morrido. Todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, peraí. A Bíblia está descrevendo agora que passa um tempo. Eles estão lá no Egito e morreram Jacó, José e todos os irmãos de José. Versículo 7 descreve o cumprimento da profecia dada a Abraão. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, multiplicaram-se e se tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Aqui se cumpre a profecia que Deus deu a Abraão. Amém? Então, circula esse versículo 7 aqui, é chave. A bênção que Deus prometeu a Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Tá bom. Ele está indo em direção a Canaã. Não está em Canaã ainda, mas ele se multiplica no Egito. Se estabelece no Egito. A bênção de Deus. Mas não era nesse lugar que Deus havia destinado para eles habitarem. Eles estavam lá de passagem. Acontece que passa-se aqui agora, vai passar um tempo de 400 anos. Então, mudou o faraó, José não havia mais, os irmãos de José também não havia mais. E agora, eles tornaram tão numerosos que isso começa a incomodar faraó e os egípcios. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, um novo faraó, que nada sabia sobre José. Ele disse ao seu povo: vejam, esse povo israelita aí, agora é mais numeroso e mais forte que nós. Venham. Mais ou menos o que aconteceu com Hitler na Alemanha, vendo que os judeus eram numerosos e abençoados. Isso desperta inveja. E aí o que ele diz? 10. Venham, precisamos tratá-los com astúcia, para que não se multipliquem e, no caso de guerra, se alinhem aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam da terra. 11. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para oprimi-los com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades de armazenamento Pitom e Ramsés. No entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Então agora a gente entende que momento que eles se tornaram escravos no Egito. Bom, eles foram para lá, encontraram José, passaram-se muitos anos, trocou-se o faraó, se esqueceu do José, da história, que eles eram um povo abençoado, e agora escravizaram. Então agora Israel, o povo de Deus, que está extremamente numeroso, passa por um período de 400 anos sendo escravo no Egito. É nesse cenário que vai acontecer o êxodo. O que é o êxodo? A saída do Egito. O povo fica lá escravizado, clamando para Deus os remover de lá.
E Deus vai tirar esse povo. Por isso que o nome do livro que nós estamos lendo agora é Êxodo. Êxodo é saída. Êxodo significa saída. O povo que vai sair do local de escravidão, o Egito. No entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar a argamassa com o barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todo esse trabalho forçado, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou as parteiras. Ordenou Da Sônia Toreia. O rei do Egito ordenou as parteiras das hebreias, que se chamavam Sifrá e Puá. Grave isso. O nome das parteiras, as parteiras das hebreias, que se chamavam Sifrá e Puá. Pois bem. Pode estar aberto. Tá aberto, estamos ouvindo tudo dia. Deus está jogando luz. Brincadeira. Sifrá e Puá. Então, assim, tinham as parteiras das hebreias e o faraó emite uma sentença para elas, dizendo o seguinte: olha, quando vocês ajudarem as hebreias a dar luz, observe o local de apoio do parto. Se for menino, matem um menino. E se for menina, deixem-na viver. Começa aqui uma perseguição. Por quê? Porque os homens, se não tem um homem, não vai ter multiplicação do povo. Então, quanto menos homem tiver, menos fecundidade haverá. Faz sentido? Ok. Isso também tipifica Faraó. É um tipo de Satanás. Tipifica Satanás. Desejando a morte do descendente. Porque a promessa é que haveria um descendente de libertar o povo. Então a gente vai ver o mesmo cenário que vai acontecer quando Jesus é manifesto na terra. Herodes manda matar todo menino de 2 anos para baixo. Aqui Faraó também manda matar os meninos. É o mesmo cenário. Tá vendo? E sempre a perseguição. Por quê? Porque existe uma profecia lá em Gênesis que Deus disse para a serpente: será o descendente da mulher. Ele lhe pisarás na cabeça. E tu lhe ferirá o calcanhar. Você tá percebendo aqui? A profecia. Então, 2 parteiras egípcias que ajudavam as hebreias a terem filhos, recebem uma ordem de Faraó. E aqui existe um princípio. Elas estavam sujeitas ao senhor Faraó? Sim ou não? Elas deviam honra à autoridade de Faraó? Sim ou não? Sim. Só que elas recebem uma sentença contrária à ordem de Deus. Então existe uma autoridade sobre a vida delas, que é Faraó. E agora essa autoridade está dando uma sentença que é contrária à vontade de Deus. Isso é um princípio espiritual. Deus estabelece autoridade sobre a nossa vida. E nós devemos ser submissos a toda a autoridade. Ser submisso diz respeito à maneira com que nós tratamos essa autoridade. Nós não podemos ferir a autoridade, falar de qualquer maneira a autoridade, porque foi instituída por Deus. Só que a autoridade que está sobre a nossa vida, se ela estiver desconforme, ela não estiver consoante a palavra de Deus, não estiver consoante aquilo que Deus falou, nós devemos ser submissos, porém podemos ser desobedientes. Sifrá e Puá recebem uma ordem de matar os meninos hebreus. Só que isso está desforme à vontade de Deus. E aí eu pergunto para você, quem é a autoridade maior? Faraó ou a autoridade de Deus sobre Faraó? Deus. Hoje Deus é por meio da sua palavra. Então a palavra é soberana. Então muitas vezes eu como pastor, uma autoridade
instituída por Deus. E eu posso dar orientações diferentes que a palavra diz. Fica com quem? Comigo ou com a palavra? Com a palavra. Isso, obviamente, daí tem os critérios, né, disso ser... tem que ter um testificar no corpo, enfim, mas é uma questão de autoridade. Então, alguém pode nos dar, em nome de Deus, nos dar uma recomendação, só que isso está disforme a sua palavra. Bom, então você se submete, você não afronta a autoridade, mas você não obedece. Foi isso que aconteceu com elas. Olha o que acontece. O rei do Egito ordenou às parteiras das hebreias, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observe o lugar de parto. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Contudo, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? As parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, mas pastor, elas desobedeceram. Elas desobedeceram faraó, mas obedeceram ao Senhor. Elas foram submissas, porém desobedientes. Elas não afrontaram o faraó. O que é ser insubmisso? É esse faraó quem ele acha que é. Quem tu acha que é? Falar de igual para igual. Isso é insubmissão. Mas elas desobedeceram. Por quê? Porque a instrução de faraó era contrária à instrução de Deus. Então elas desobedeceram, mas mesmo assim foram abençoadas. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo se multiplicava, tornando-se muito numeroso. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Para quem guarda a família de Deus, a sua será bem-aventurada. Aleluia. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Êxodo 2. Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, e ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Então tem uma mulher que casa, tem um da tribo de Levi que casa com a mulher, e eles têm um filho. Esse filho nasce, é bonito, é filho de hebreu, e agora, aos 3 meses, ela não consegue mais esconder. Ela está escondendo por quê? Porque existe um decreto de faraó para matar todo menino. Lembra que também Jesus, Maria, grávida de Jesus, depois ela teve que fugir porque Herodes queria matar todo menino. Aqui acontece a mesma coisa com a mãe agora, que desse menino, que logo mais veremos que ele se chama Moisés. Pois bem, ela coloca ele no Nilo, no rio, e deixa o cesto ir. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro, vedou com betume e piche, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância. Então, assim, a irmã do menino foi pela margem do rio, à distância, para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. A filha do faraó ficou com pena dele e disse: esse menino, ele é dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou: olha o plano de Deus aqui, meu Deus do céu. Então a irmã do menino, claro, a guria foi caminhando pela margem, viu a filha do faraó pegando o menino. Aí ela chega à margem do rio, a filha do faraó está tomando banho ali, pega o menino e ela diz assim: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Olha Deus aqui cuidando de todas as coisas. Sim, porque era pequeno, precisava mamar, não tinha leite Nã ainda. Então precisava mamar, alguém que estivesse amamentando. Aí tem uma mulher, a guria diz assim: eu conheço uma das hebreias que amamenta e eu acho que ela pode ajudar. Sim, vai chamá-la, respondeu.
A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino, meu Deus, amamente ele para mim, e eu pagarei você por isso. É interessante, porque quando Moisés vai nascer, tem recurso, está sendo patrocinado. Quando Jesus nasce, os magos trazem ouro, incenso e mirra. Veio agora. Deus patrocina a sua vontade. Você é alinhado ao coração de Deus. Para aqueles que Deus deu uma visão, sempre haverá provisão. Onde tem visão dada por Deus, sempre haverá provisão. Agora, a mãe de Moisés, ela vai ser paga pela filha de Faraó para amamentar e cuidar do filho. Deus tem a sua maneira, tem ou não tem? Tem. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, porque eu o tirei das águas. Então, Moisés significa tirado das águas. Certo dia, sendo Moisés já adulto, ele foi ao lugar onde estavam seus irmãos. Então, assim, Moisés foi criado no palácio real, como filho da filha de Faraó. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e observou o trabalho pesado que realizavam. Viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. Moisés, sabendo que era hebreu, ele vê um egípcio espancando um hebreu. Depois de olhar para todos os lados, sabe aquela olhadinha quando a gente faz alguma coisa errada ou quando a gente cai, a gente dá uma olhadinha para o lado para ver se tem alguém olhando? É assim que Moisés fez. Viu? Depois de olhar para todos os lados e não ver ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como você matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza o que fiz já foi descoberto. Porque Moisés, ele matou um egípcio. Isso era uma outra traição para a corte de Faraó. Então, ele defendeu um hebreu quando tinha um egípcio atacando. E ele matou o egípcio. Só que ele era agora da casa de Faraó. Isso era uma traição. Ele matou e escondeu o corpo do egípcio. Só que alguém viu. E quando ele vai repreender os outros 2 que estão brigando, ele vai dizer, daí alguém diz: tá, tu vai fazer conosco igual tu fez ontem, que tu matou o egípcio? Aí ele descobriu. Ele pensou: eu fui descoberto, meu erro foi descoberto. E agora Moisés teve medo e pensou: com certeza o que fiz já foi descoberto. 15. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este fugiu do faraó e foi morar na terra de Midian. Então agora Moisés tem que fugir. Ali se assentou à beira do poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram tirar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a Reuel, o seu pai, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos salvou dos pastores. Além disso, ele tirou toda a água necessária para nós e deu de beber ao rebanho. O pai delas perguntou: onde ele está? Por que o deixaram lá? Convide-no para comer conosco. Moisés aceitou morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher a sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, pois disse: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam por causa da escravidão, e o seu grito de socorro subiu até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se. Quem lembrou? Deus. Deus lembrou da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e preocupou-se com eles. Deus lembrou da aliança agora. Então o povo de Israel se estabelece aqui, cresce, mas está escravizado, certo? Deus agora começa um projeto de libertação dessa escravidão.
Moisés é esse que vai conduzir esse povo nesse êxodo, nessa saída do mundo, nessa saída da escravidão. Assim como nós somos conduzidos através de um Salvador, através de Cristo, sair do Egito, sair do mundo. Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Então ele viu um arbusto pegando fogo, certo? E ali o anjo do Senhor apareceu nessa chama de fogo, que saía no meio de uma sarça, do meio de um arbusto, do meio de uma pequena árvorezinha. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa sarça, esse arbusto, essa árvorezinha não era consumida. Isso chama atenção, né? Algo pegando fogo, mas esse algo não queima nunca. Moisés então pensou, vou me aproximar para ver que coisa impressionante, pois por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. Aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse, tendo visto claramente a opressão sobre o meu povo do Egito, e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, certamente estarei com você. Este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Interessante. Agora lembrei aqui da mulher samaritana. Em qual monte devemos adorar? É neste ou naquele? Aí Jesus disse, chegará o tempo que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus disse que eles iriam adorar naquele monte, que seria lá no Monte Sinai. E depois, Deus estabelece a sua casa, o templo, no Monte Sião. Então a gente adora Moisés ou adora em Sião? A gente não sabe. Por isso que a mulher samaritana diz, olha, você diz que tem que adorar no Sinai. Outros dizem que é em Sião. Aonde que é? E ela pergunta, onde que nós devemos adorar? Jesus disse, acabou. Acabou o tempo em que há um lugar específico. Chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, certamente estarei com você. Este é o sinal de que sou eu que o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou a vocês. Esse é o nome de Deus, viu? O eu sou. Deus também disse a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado. De geração a geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes,
O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu tenho observado vocês atentamente e visto o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, ferezeus, ezeus, heveus e dos jebuseus, terra onde fluem leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixa-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todos os prodígios que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Olha, Deus já disse para Moisés que Deus já disse para Moisés que Faraó iria resistir de libertá-lo. Mas o Senhor diz: depois de um tempo, ele os deixará sair. Eu farei que os egípcios tenham boa vontade para com este povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Fala para mim, os hebreus tinham sido roubados durante 400 anos? Sim. Escravizados, roubados. Deus estava dizendo que era chegado o tempo da restituição. Vocês não sairão de mãos vazias. Essa palavra está sobre nós esse ano. É o ano da restituição. Deus não nos deixará de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas, às mulheres que viverem na casa dessas vizinhas, objetos de prata, ouro e roupas. Meu Deus, prata, ouro e roupa que vocês porão nos seus filhos e nas suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Como foi mencionado ontem, Cauã, na palavra, no momento da generosidade, né? Ele falou que o ímpio entesoura ao justo. Então tem riqueza sendo acumulada no Egito, mas que o Senhor tornará às nossas mãos. Amém? Moisés respondeu, Êxodo 4, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não veio ao seu encontro? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso na sua mão? Moisés respondeu, é uma vara, é um cajado. Respondeu ele. O Senhor disse, jogue no chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou em uma serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou em um cajado na sua mão. Então o Senhor disse, isso é para que eles acreditem que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Sabe de uma coisa? Quando Deus nos chama, Ele nos dá autoridade para transformar a serpente em cajado. Aquilo que iria nos matar vai se tornar a autoridade. Deus nos deu. O respaldo de Deus na nossa vida. Nós temos a unção de transformar a serpente em cajado. Aonde nós tocarmos, ainda que seja a situação para nos matar. Mas existe uma bênção sobre nós. E um poder, uma autoridade, que quando nós tocarmos na serpente, sabe aquela situação que você não quer entrar? Sabe aquela situação que você não quer tocar? Porque se tocar, você vai morrer. Deus diz, pode tocar, Moisés. Porque quando você tocar na serpente, pega pela cauda, vai se transformar em autoridade na sua vida. Amém? Então aquela conversa ruim de entrar, pode entrar. Porque aquilo que iria lhe matar, vai se transformar em autoridade na sua vida. Amém? Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa transformou em uma vara na sua mão. Então o Senhor disse, isso é para que eles acreditem que o Senhor, Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, apareceu a você. O Senhor ainda disse, põe a mão dentro da sua veste. Assim Moisés pôs a mão dentro da veste e quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe, pois, agora ponha de novo a mão dentro da sua veste. Moisés tornou a pôr a mão dentro da veste. E quando tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Então o Senhor continuou, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. Se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhe deram ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Moisés, porém, disse ao Senhor, se permite, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Tenho muita dificuldade para falar. Então assim, aqui é um contexto, Moisés era gago.
Ele era a língua, é verdade, a língua era pesada. A outra tradução vai dizer era de língua pesada. Então, olha só, Deus escolhendo alguém, vamos lá, alguém que não é, assim, que parece que não faz sentido, né? Deus escolher alguém para falar, para ser seu representante. É porque Deus não precisa da capacidade humana para operar o sobrenatural. Isso precisa ficar bem claro. Deus escolhe Moisés, um homem que não tem capacidade de estar ali, de língua pesada. Sabe aquela coisa, mas eu tenho vergonha de falar. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E quando a unção vem, quando a glória vem, você perde a vergonha. Porque você está ali não baseado na sua capacidade, mas porque o óleo, a unção do Senhor é sobre você. Tem uma autoridade que te escolheu. Você está ali respaldado. Amém? O Senhor lhe disse, quem deu boca ao homem? Aleluia! Quem deu boca ao homem? Você, muitas vezes, eu tenho dificuldade de falar no GC, porque eu tenho vergonha. Quem deu boca ao homem? Se for você que fala, é melhor não falar mesmo. Mas se for Deus falando através de você, abra a boca, porque Deus está dizendo, quem é que deu boca ao homem? Quem fez o mudo ou o surdo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, Moisés, eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que a dizer. Por isso que Jesus diz, enviarei sobre vós o Espírito, e ele os ensinará a respeito de todas as coisas. O Espírito está sobre você. Portanto, ele o ensina a falar, a discernir, a interpretar. É o Senhor, em nome de Cristo, em nome do Senhor. Agora, pois vá, eu ajudarei a falar, ensinando-lhe o que dizer. Moisés, porém, respondeu-lhe, Senhor, peço que envie outra pessoa. Jesus Cristo. Deus tem que ter paciência, né? Mas a gente é assim também. Por isso que a gente tem que ter a paciência de Deus. Se o cara fala, mas eu não sei falar, tá, eu vou te ajudar. Mas eu escolhe o outro. Como é que eu vou fazer? E se eu falar e ele disser que não quer? E se eu expulsar demônio, o demônio disser que não sai? O que eu faço? Continua falando, Moisés. Mas e se porque tem gente assim, tem medo de expulsar demônio. Porque o demônio... Teve um dia que uma pessoa estava vindo aqui, era para Porto Alegre trazer um rapaz, ele estava tendo surtos psicóticos, daí era um pouco de doença, um pouco de demônio, um pouco de cada coisa. E aí ele manifestou possessão demoníaca no carro. E aí o marido dela estava dirigindo, e ela estava no carona, e o outro endemoniado no carro, no banco de trás. E aí ligou pro pastor. Pastor, o que eu faço? O que eu faço, pastor? Ele tá endemoniado daqui, não sei o quê. Meu Deus, e ela num griteiro e tal. O pastor diz, expulsa, em nome de Jesus. Ela sai em nome de Jesus. Pastor, ele disse que não vai sair. Pastor, ele disse que não vai sair. E o que eu faço? Continua expulsando, guria. Ela ligou pro pastor, porque o demônio não queria sair. Era Moisés dizendo, e se eu falar e ele disser que não vai libertar? Continua falando, porque eu vou te respaldar. Ela tá desesperada, ligando pro pastor, que o demônio tava respondendo que não ia sair. Claro que vai dizer que não vai sair. É que nem o faraó, porque tá escravizando a vida de alguém. Então, quando você for expulsar demônio, processo de libertação, o demônio vai resistir. E o que eu faço, pastor? Que o demônio diz que não vai? Continua falando. Pois a você foi dado autoridade, não é sua, é em nome de Cristo. Aleluia. Senhor, peço que envie outra pessoa. A gente fala assim pro Senhor muitas vezes, escolhe outro. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. E eu estarei com vocês quando falarem e os instruirei sobre o que fazer. Ele será o seu porta-voz diante do povo e falará com o seu representante. Você falará a ele como se fosse o próprio Deus. Uau! Porque Deus não está retirando aqui a autoridade dele. Leve na mão essa vara, porque com ela você fará os sinais milagrosos. Vara, então, é autoridade. Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse, preciso voltar ao Egito.
para ver os meus parentes ainda, se os meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Olha só, volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Lembra que Moisés saiu fugido do Egito porque tinha matado um hebreu, matado um egípcio, e aí depois Faraó, isso foi uma ofensa para Faraó, e Faraó queria matá-lo, certo? Isso tipifica o que aconteceu com Jesus. Lembra que a mesma sentença foi dada a Jesus, pode voltar. Um anjo aparece para José e Maria e disse: pode voltar para Belém, pois já morreu aquele que queria matar o menino. Então Moisés é um tipo de libertador. Moisés é também um tipo de Cristo, ok? Então Moisés levou a sua mulher e seus filhos montados em um jumento e partiu de volta para o Egito, levava na mão a vara de Deus. 21. O Senhor disse mais a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todos os prodígios que o capacitei a realizar. Eu, porém, vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Deus falando que endureceu o coração do faraó. Não faz sentido. Caminho em contradição. Deus está dizendo para a gente ir libertar um povo. Aí a gente vai lá libertar, Deus está dizendo: mas eu vou resistir, não vou deixar. Tá, Deus, então por que está pedindo? Mas é porque Deus estava endurecendo o coração de Faraó, porque Deus queria humilhar Faraó. Deus estava resistindo, endurecendo o coração de Faraó para mostrar o seu poder. Deus queria tratar o povo, mostrar que ele é Deus, subjugar todo o ego, o orgulho de Faraó. Diga ao Faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primogênito. Meu Deus. Israel é o meu primogênito. Quem é Israel? Quem é Israel? Jacó. Jacó é primogênito? Mas Deus, homens tratados. Deus diz: Israel, que é meu primogênito. Não é Esaú, é Israel. E eu já disse a você que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primogênito. Em uma hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho, tocou os pés de Moisés e lhe disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. O Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Então Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e todos os sinais milagrosos que o Senhor lhe tinha ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor os havia observado com atenção e visto a sua aflição, curvou-se em adoração. Amém? É até aqui hoje? Aleluia. Pastor, Deus quis matar Moisés. Quis. Por quê? Porque Moisés não havia sido circuncidado, não estava debaixo do sangue da aliança. Porque Moisés estava no Egito e não havia sido circuncidado. E Deus levantou e primeiro disse: primeiro estabeleça a minha aliança. Tem que haver uma aliança de sangue. Por isso que toda pessoa no mundo, embora criatura de Deus, não é filho de Deus, porque só é filho aqueles que tiverem a marca do sangue de Cristo. Ok? Por isso que quem não tem o sangue está sentenciado à morte. Mas aqueles que estão debaixo do sangue, eles entraram debaixo da aliança. E por isso terão vida e bênção abundante. Amém? Você está debaixo do sangue. Jesus, te agradecemos, ó Deus, porque está saindo a luz sobre nós. Revelação da tua palavra, que fortalece nosso coração e renova as nossas convicções do Deus que servimos, o Cristo a quem nós nos submetemos.
e a vida doada a qual somos chamados a viver. Eu peço a Deus que a tua palavra nos dê a revelação todos os dias do sangue da aliança. O sangue da aliança foi posto, colocado sobre nós. Nós estamos debaixo dessa bênção, guardado mesmo em meio a Egito, mesmo em meio ou diante de Faraó. O Senhor nos concedeu uma autoridade. Ó Deus, nos levante como representantes, nos dê essa consciência que nós somos representantes e carregamos uma autoridade por meio do madeiro. É o madeiro, a autoridade é um madeiro, a cruz, o evangelho nos respalda, é a autoridade, a sua palavra é a autoridade. Não vamos sozinhos, a tua palavra, lá diante do Faraó, diante do mundo, Senhor, nos dá autoridade, nos dá consciência da autoridade que carregamos, para estabelecer e governar, ainda que no Egito, os egípcios, Faraó, terá que se submeter àquilo que nós propomos, por meio da autoridade que o Senhor nos concedeu. Nos faça governar. Quero estabelecer aqui, Deus, hoje, a consciência, que o Senhor nos traga a consciência da autoridade que nos foi dada por meio da tua palavra. O cajado está em nossas mãos e nós iremos governar. A autoridade nos foi dada por meio do Espírito para governar. Nós iremos governar em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa tarde para você. Nos encontramos amanhã nesse caminho aqui de libertação. Estamos em êxodo, saída do Egito. E Deus agora elege um homem para conduzir nesse processo de libertação. Amém e amém. Nos encontramos amanhã, então, na leitura de Êxodo 6. Graça e paz. Uma boa tarde para você. Tchau. Tchau, pai.